Bom, pessoal, eita, a coisa ficou feia nos Estados Unidos, hein? Na verdade, já era previsto que esse espetáculo público dos opositores iria acontecer, né? Ontem, Donald Trump foi sentenciado, foi condenado, na verdade a sentença vai ser dada pelo juiz, mas foi condenado em todas as acusações. Em todas as acusações. 34 acusações criminais, né? No estado em que tradicionalmente o Trump era rejeitado. No estado que vem com uma série de medidas ditas pelo próprio Trump e sua equipe, seus advogados, como uma corte corrompida em conflitos de interesse em um estado que é democrata. Então, esse processo vem se arrastando e o próprio Trump quebrou a ordem de silêncio quando veio a público dando notoriedade sobre o que ele alegou ser uma grande perseguição. Bom, mas vamos lá. O Trump, que foi condenado em 34 crimes, e todo mundo agora está perguntando, caramba, o que vai acontecer? Ele pode ir para a cadeia, se ele for para a cadeia ele pode ser presidente, isso já aconteceu na história, me explica um pouco disso aí, Rafael. Tem o dedo do atual presidente. Bom, é claro que há muita pressão política e a última pesquisa presidencial, né, de intenção de voto mostrava que o Donald Trump ele estava performando bem em estados decisivos, né? E até em reduto democrata, o Donald Trump ele subiu no ranking, ele foi bem avaliado. Claro que ficou ainda abaixo. Em alguns redutos democratas, portanto da esquerda, ele ficou abaixo. Mesmo assim, ele performou melhor do que na última campanha lá em 2016. Então vejam, a última pesquisa mostra Trump ganhando. E está claro para os analistas de política norte-americana que a próxima eleição tende a dar a vitória para o Donald Trump. Não há outro candidato com mais força, e até porque as primárias já aconteceram, e ele está no mês de julho, ele vai ser, né, apresentado, oficializado, ganhando ali o estandarte republicano, para ser o candidato dos republicanos, portanto da direita, a concorrer à presidência lá no dia 5 de novembro. Então, o Joe Biden está em sérios problemas, né, problemas de todos os tipos, até problema de ordem de saúde, fisiológico, cognitivo, e está perdendo no eleitorado negro, está perdendo votos para o Trump no eleitorado negro, no eleitorado latino. Nós estamos vendo a principal nação do mundo em sérios problemas, a polícia do mundo em sérios problemas, os defensores da democracia em sérios problemas. A decisão dos 12 jurados que participaram, 12 nova-iorquinos que participaram, e todos decidiram, né, unânime, que Trump deveria ser condenado. Bom, acho que o crime você já sabe, é a alegação de que Trump teve relação com uma atriz aí de filme adulto, e pagou cerca de $130 mil pelo silêncio, para ela não revelar isso. Fato é que todo esse barulho, todo esse turbilhão de informações vem para poder bagunçar a campanha do Trump e também para dar munição ao Joe Biden. Porém, olha que interessante, vamos lá. O site de doações da campanha do Donald Trump ontem, ele bugou. O site bugou. Quando saiu a decisão de que ele foi declarado culpado pelo júri, 12 júris, ele foi declarado culpado, automaticamente, quando o Trump sai e grava aquele vídeo dizendo que este é um juiz corrupto, em conflito de interesses, o promotor também é corrupto, isso é uma vergonha, nós vamos resgatar a América. Quando ele faz esse vídeo, dá essa declaração, automaticamente o site de campanha de arrecadação de recursos que financiam a campanha do Trump, ele travou de tantas pessoas que entraram para fazer doações. Isso é o que a mídia mundial está comentando, então eu vim aqui comentar com vocês também. Então o que mostra que dentro do reduto republicano, das pessoas que estimavam votar no Trump, eles não mudaram de opinião, não afetou a opinião pública em relação ao Trump. Porque também o Trump, desde acusações federais até a acusação do estado de Nova York, ele vem utilizando como arma política a seu favor.
Então, quando vem essa pressão política, essa pressão jurídica, ele usa ao seu favor com toda a sua força, na sua rede social ou nas outras redes sociais, alegando perseguição. Então, o eleitorado trumpista mesmo não será influenciado por essa decisão. Mas vamos aqui às questões. Rafael, pode? Se ele pode ainda concorrer, vamos entender aqui o seguinte: na Constituição dos Estados Unidos não há nada que fale sobre o candidato à presidência estar na cadeia. Ele não pode. Se ele for condenado, ele não pode ser candidato a presidente. Não há nada que fale sobre isso. E é a primeira vez na história que um ex-presidente dos Estados Unidos é condenado. É a primeira vez na história que um ex-presidente dos Estados Unidos é condenado. Então isso é um espetáculo por si só. Na filosofia política, a gente sabe, quando há esses espetáculos, é objeto de promoção, né? Então, vejam aqui, na tentativa do atual presidente de buscar aí macular a imagem do Trump, eu acho que, na verdade, só está fortalecendo, né? Está o fortalecendo. Esse processo é de 2016, pessoal. Quando ele se elegeu lá em 2016, tentaram utilizar esse mesmo argumento para impeachment ele, para poder impedi-lo de concorrer, para tentar macular a imagem dele. Durante os 4 anos em que ele estava no governo, tentaram, só que não tiveram força porque o Trump tinha a máquina pública na mão. Então conseguiram quando ele saiu da presidência, agora não tem a máquina pública na mão. Entende? Então isso é de 2016. Agora vejam, não há nada que impeça o Trump. Ele foi condenado pelo júri, mas tem a sentença, o juiz vai dar a sentença 4 dias antes da oficialização do Trump como candidato dos republicanos. Então, os republicanos, se eu não me engano, a decisão do júri, do juiz, será no dia 11 de julho. E a oficialização do Trump como candidato republicano, acho que seria no dia 15 de julho, alguma coisa assim, né? 4 dias depois, alguma coisa do tipo. Mas vejam, o juiz pode declarar que o Trump pague multa, então ele vai pagar uma multa, cerca de $5.000, é o que se especula. Por cada crime, então 34 acusações, $5.000 cada um, você faz a conta, né? O juiz pode determinar uma condicional, o juiz pode determinar, bom, muitas coisas. O juiz pode determinar, muitos dizem que isso não vai acontecer, do Trump ir para a cadeia, dele cumprir a pena, né? Ele pode cumprir a pena na cadeia de 5 anos ou mais. O Trump ele pode cumprir prisão domiciliar, né? Ou ele pode ir na cadeia, estar na cadeia. Em 1920, na história dos Estados Unidos, eu fui buscar isso, já aconteceu de algum candidato. Em 1920, um candidato de Atlanta, um candidato socialista de Atlanta, ele concorreu da cadeia, né? Não concorreu a presidente, concorreu a um outro cargo, mas da cadeia. Então, veja, é o único momento na história que eu encontrei um parâmetro aqui de um candidato que foi condenado. Então, o que a legislação norte-americana, o que a Constituição diz sobre um candidato à presidência? Ele tem que ser maior de 35 anos, ele tem que ser americano nato há 14 anos, por exemplo, ele tem que estar nos Estados Unidos, ser cidadão nato há 14 anos, no mínimo 14 anos. Bom, é só isso. Não há um outro parâmetro impeditivo para o Trump. Então, não menciona aqui uma condenação, muito menos ao ex-presidente, né? Não menciona aqui um candidato à presidência que poderá concorrer ou não, de acordo com alguma acusação. A outra pergunta é, se o Trump for eleito, ele pode se perdoar? Não há na história o registro de um presidente que se auto-perdoou. O que eu estava lendo, a Constituição diz sobre o perdão presidencial, etc. Ele não pode perdoar crimes contra o Estado, que é no caso de Nova York. Então ele não pode perdoar. Mas tudo é possível nesse caso. Tudo é possível nesse caso. O que nós sabemos aqui, ou seja, quanto ao perdão, ele pode sim, pode acontecer, até onde eu sei, mas né, algumas coisas podem acontecer nesse processo. Senhoras e senhores, então, o que eu estou vendo, há 2 anos atrás eu fiz um vídeo sobre isso, abri uma live e falei, olha, Donald Trump vai ser preso, 2 anos atrás. E aconteceu agora 2 anos depois, né? 2 ou 3 anos atrás que eu fiz esse vídeo. Então todo mundo olha para o Brasil, todo mundo olha para o Viktor Orbán da Hungria, né? Todo mundo está olhando aqui muito apreensivo. Veja, o Donald Trump, a sentença, o juiz vai dar a sentença no dia 11 de julho. Temos aí mais ou menos 5 meses até a eleição. Isso pode prejudicar o modo como o Trump faz a campanha. Ou seja, o modo como ele se desloca, né, nos redutos para fazer a campanha.
Isso vai prejudicá-lo, dependendo da sentença. Então, a leitura da sentença do juiz vai determinar muita coisa em relação a como o Trump vai participar dos debates, como que ele vai fazer as entrevistas. Eu acho que esse é o objetivo. Vamos ver a leitura da sentença lá em julho, né? Onde o juiz vai determinar como que o Trump vai cumprir essa condenação e qual vai ser a sentença de fato, mas ele foi condenado. Bom, senhoras e senhores, eu volto depois, eu ia falar aqui do outro espetáculo que vai acontecer, que é a autorização do presidente dos Estados Unidos, a autorização do Biden, e isso aqui vai pegar fogo. A autorização do Biden e do Olaf Scholz, o primeiro-ministro alemão, de os Estados Unidos e a Alemanha, portanto, dois países, né, as duas cabeças da OTAN, autorizaram o envio de armas da Alemanha e dos Estados Unidos, e que essas armas podem ser utilizadas para atacar a Rússia em seu território. Armas norte-americanas sendo utilizadas para atacar a Rússia no território russo. Então, isso aqui pode mudar muita coisa, e há uma especulação de, a partir disso, se construir uma guerra nuclear tática. Não estratégica, mas tática, né? Ali em determinados lugares. Veremos, né? Eles estão esticando a corda. Os Estados Unidos é o maior fornecedor de armas do mundo, né? Os senhores da guerra estão tocando os tambores. Então, todo esse espetáculo, seja na Ucrânia, agora o espetáculo norte-americano, isso nos mostra a fragilização da América, isso nos mostra que a maior referência de justiça está sendo abalada, isso nos mostra que o mundo está virando uma grande bagunça, esse é o fato, num processo desde 2016, que muitos jornais, juristas falaram, isso aqui não prospera, isso não tem fundamento, isso não tem muito valor jurídico, não vai para frente, mas ainda assim levaram e penalizaram um opositor político, um ex-presidente e atual um candidato, né? Candidato e possivelmente presidente dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, eu vou parar por aqui, eu volto mais tarde comentando sobre a situação da Ucrânia. Ó, deixo aqui para vocês um cupom do Abaplay, 30% de desconto, é só você clicar aqui ir lá assistir as aulas, vídeos, séries, documentários e também fazer parte do streaming, assistir os filmes do Abaplay selecionados, filmes para família, filmes cristãos, etc. Usa o cupom que está aqui embaixo com 30% de desconto até terça-feira. Um abraço, tchau, tchau.